Salve! E aí galera sinistra, galera boa de luta, tudo bom meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos ao Histórias BJJ. E hoje nós vamos contar a história de um cara que já foi algumas vezes campeão paulista, além de outros títulos também, né? Hoje nós vamos contar um pouquinho da história do professor Chico Campadello. Então, se ligue no vídeo! Aí você! Fala Átila, meu irmãozinho! Eu sou o Chico Campadello, tenho 48 anos de idade, comecei a praticar jiu-jitsu em 1993 na equipe Matias Jiu-Jitsu. Comecei a praticar, não são 27 anos, eu pratiquei 22 anos, que eu parei há um tempo. Hoje em dia eu sou instrutor de armamento e tiro, mas tenho muita história para contar para vocês. Vamos falar um pouquinho dessa carreira, um pouquinho extensa. Dei aula durante 15 anos para grandes amigos meus que se tornaram faixas pretas muito conhecidos. Valeu? Até já! E aí professor, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela oportunidade também. E para que a gente possa começar e o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor, professor, conta pra gente aí, onde que o senhor nasceu e o que o senhor fazia antes do jiu-jitsu? Bom, eu nasci em São Paulo, aqui na cidade e no estado de São Paulo, eu sou paulistano mesmo. Sabe o que eu fazia antes do jiu-jitsu? Sempre o que me incentivou a treinar jiu-jitsu foi o alpinismo, por incrível que pareça, né? Eu sempre gostei de luta, já tinha feito karatê, né? Já tinha feito ginástica olímpica, já tinha feito mergulho, já tinha sido empresário, mas eu sempre gostei do mundo das lutas. E fazendo alpinismo, né, escalada esportiva, eu vi lá uma sala de aula de jiu-jitsu. Resolvi entrar. Sempre gostei de luta, como eu disse. Resolvi entrar. Daí, não parei por 20 e tantos anos. Só que nesse meio tempo, nesse caminho, eu competi. E competi muito. Com 3 meses de jiu-jitsu, o meu professor já me jogou num campeonato. Foi um campeonato interno da Academia Fórmula que tinha lá no Shopping Eldorado. Me jogou lá. Eu ganhei uma luta, fiz força pra caramba, que eu sempre fui mais forte. Depois eu passei uns anos perdendo peso e treinando, focando única e exclusivamente no jiu-jitsu. Eu fazia 5 treinos por dia, mais a parte de condicionamento físico. Parei de fazer musculação, perdi 18 quilos. Saí da categoria de 86 para 68 quilos. Fui peso pena. Na categoria peso pena, eu fui campeão 7 anos consecutivos. Aí ganhando praticamente todas as lutas. Pegava muita gente as mesmas vezes nas categorias, que as pessoas iam se graduando também. Eu fui me graduando. Então eu fui heptacampeão paulista no circuito e no fechado. Eu sempre gostei muito de competir. Eu acho que a melhor forma da gente testar o nosso conhecimento é competindo. E quando a gente dá aula, é dando o exemplo. E o exemplo é competindo. Eu sempre que eu lutava, ganhando ou perdendo, na segunda-feira eu voltava com um apetite pro tatame que era inigualável. E eu recomendava isso a todos os alunos. Quer melhorar? Vai lutar campeonato. Você não pode obrigar o aluno, mas você pode dar o exemplo e eles seguem. Legal. E professor, como que foi o seu primeiro contato com o jiu-jitsu e por que você decidiu continuar praticando o esporte? Olha, eu entrei na sala de aula e no primeiro dia, no meu primeiro treino, quando um amigo meu chamado Arnaldo me passou o desvio de quadril no aquecimento, ele virou para mim, virou para o professor, que era o Marcelo Matias na época, e falou: meu, Matias, olha como ele tem jeito pra coisa, ele já fez o desvio de quadril certinho. Eu me senti bem, claro. E dali em diante eu resolvi que eu tinha jeito pra coisa, né? Já tinha jeito pra coisa. Então eu falei, não vou parar mais. Eu continuei porque eu encontrei nesse esporte uma família. Uma família, onde as pessoas se reúnem com disciplina, com responsabilidade e treinam um esporte que eu já fazia musculação, né? Bastante musculação, já treinava musculação há quase 10 anos. E aí eu resolvi
fazer e não parei mais, porque eu sabia que aquilo ali seria a minha vida. Eu sempre gostei de competir, também fiz natação, fui campeão paulista de natação, campeão paulista de karatê, e falei, eu quero competir nesse esporte. E é por isso que eu continuei. Nem sabia que eu daria aula. Bom, depois de algum tempo surgiu a ideia do senhor começar a dar aulas, né? Mas como surgiu a ideia, como surgiu essa vontade e onde que o senhor começou a ministrar as suas primeiras aulas? Eu acho que eu sempre tive facilidade de me comunicar com as pessoas. Sempre tive vontade de passar conhecimento para as pessoas. Da onde isso veio eu não sei. Mas a facilidade de comunicação é inata. A gente nasce com isso. Já tem pessoas que são tímidas. Eu nunca fui tímido. Quando eu cheguei na faixa roxa, com muitos anos de dedicação, 6 anos eu já tinha de jiu-jitsu, eu sempre competi, então o professor sempre segurou minhas faixas. Eu perguntei para ele se eu poderia abrir uma academia com o nome dele e começar a dar aula, porque naquela época o faixa roxa já podia começar os primeiros ensinamentos. Então eu resolvi abrir a minha academia ali na rua Guaicurus, na Lapa. Foi ali onde eu comecei a dar aula. Na verdade, eu ajudava já o Matias nas aulas, né? Então ele falou, pô, você leva jeito pra coisa. Isso cresceu na minha cabeça, cresceu na minha ideia. E sabe o melhor jeito de você aprender? Isso eu digo pra minha filha hoje em dia na escola, é ensinando. Porque quando você ensina, você tem que montar a aula, você tem que pensar nas posições, você tem que ver o que você vai passar e treinar muito para passar um movimento legal para as pessoas e para os alunos comprarem aquela ideia, né? É isso. Professor, com relação a campeonatos, né? Hoje o senhor não está treinando frequentemente, né? Mas existe uma época na sua vida que você foi campeão paulista algumas vezes, e além de outros títulos, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa época. Pois é. Hoje eu não estou treinando com a mesma frequência. A minha vida mudou um pouquinho. Eu fiz o curso de instrutor de armamento e tiro. Acabei me formando, também com uma qualificação muito boa. Resolvi participar da turma de formadores de instrutores de tiro, do curso de formação de instrutor de tiro, e acabei diminuindo um pouquinho o ritmo no jiu-jitsu. Tava assim, o que aconteceu, o que me desestimulou a continuar dando aula de jiu-jitsu foram as propostas financeiras baixíssimas, onde uma vez eu ouvi, a gente tem um instrutor que cobra R$15 a hora aula, um faixa marrom. Naquele dia eu pensei, putz, deixa o faixa marrom da aula então. Eu sou graduado, eu sou faixa preta, eu já treino há mais de 10 anos, tô dando aula aí um tempão, e você não ser reconhecido, isso é uma coisa que eu não pego muito bem, não. Foi uma coisa que me desestimulou. Professor, depois de tudo isso, o senhor passou por uma situação muito complicada, um problema de saúde, né? No qual o senhor quase veio a falecer, mas graças a Deus se recuperou e hoje está aí firme e forte, né? Mas isso tudo, o fato do senhor ter treinado a vida inteira, né? A prática esportiva, o senhor acredita que isso tenha te ajudado a passar por toda essa situação e melhorar tão rápido depois? Pois é. Que situaçãozinha difícil, né? Há uns... agora já fazem 5 anos, tá indo para 5 anos, que eu tive um problema grave de saúde. Tive uma embolia pulmonar gordurosa e a gordura veio, fiz uma cirurgia, a gordura veio parar no meu pulmão. Eu quase morri mesmo, fiquei 10 dias internado, fiquei 10 dias em coma, 25 dias internado, 10 dias desligadão, apagado mesmo. E graças à minha esposa maravilhosa, que ficou em cima dos hospitais, do hospital, né, onde eu fiquei, no Paulistano, ficou em cima dos médicos, da equipe médica. Meu irmão também foi fantástico, dormia comigo, parecia um pitbull, controlava todo mundo que entrava e que saía lá. Foram assim, pessoas-chave. Teve alguns amigos também, Renato Capuano, que me ajudou muito, o João Marcelo, que chegou lá, ele teve uma função tão importante na minha vida que depois ele até celebrou o nosso casamento. Ele é um evangelista de Cristo, que me passou uma mensagem fantástica e ajudou a me curar. Não tenho dúvida disso, de que ajudou a me curar.
tirei lições muito grandes de humanidade, de respeito ao próximo, valorizar a categoria dos enfermeiros, que sem eles não existe paciente curado, não existe cura. O médico vai lá e olha o quadro e receita tudo, mas quem toma conta mesmo são os enfermeiros. E tenho certeza mais do que absoluta que não só acho, é certeza absoluta, eu fui curado e me salvei graças à prática dos esportes desde os 5 anos de idade. Devo a minha vida à minha avó, que me faleceu com 101 anos, uma longevidade, né, grande. Com 5 anos já me colocou na natação e no judô, e dali eu nunca mais parei. Vou falar o seguinte: os relatos de alguns médicos que passaram por mim. Minha pneumologista falou para mim, 6 meses depois do ocorrido, fui fazer a consulta com ela: você é um super-homem, você não tem nada, eu não consigo acreditar que você não teve sequela. E a minha fisioterapeuta, que depois de 45 dias de fisioterapia, a expectativa era que eu voltasse para a academia em 6 meses ou 1 ano, de 6 meses a 1 ano de fisioterapia. Em 25 dias eu voltei para a academia, desafiando todas as regras e conhecimento dos médicos. E a minha fisioterapeuta falou para mim, após 45 dias eu a dispensei, e ela falou: Chico, em 20 anos de profissão, eu nunca vi alguém voltar e se recuperar como você se recuperou. Gente, a que mais que eu posso atribuir isso, se não for uma condição física privilegiada, com anos e anos de esporte? Eu não estou falando da cura em si, estou falando da minha volta para a academia e da minha recuperação física e mental também, porque a física está muito mais relacionada à cabeça do que você pode imaginar. Professor, hoje nós sabemos que o jiu-jitsu não é mais o seu foco, né? Uma vez ou outra o senhor faz um treino até para não se afastar, que eu sei que o senhor gosta bastante de luta, né? Mas o que você costuma fazer hoje nas suas horas vagas como hobby, né? O que você costuma fazer? Pois é, né, meu irmãozinho? Às vezes a vida nos leva para caminhos diferentes. Não posso abandonar o jiu-jitsu porque eu tenho raízes no jiu-jitsu. Às vezes a gente perde os galhos, as folhas, mas as raízes a gente nunca perde. E hoje em dia, depois de formado há 14 anos como instrutor de armamento e tiro, eu sigo essa linha porque é um esporte que eu gosto. E para quem não sabe, eu já atiro há muito mais tempo do que eu fazia jiu-jitsu. Então eu comecei a atirar com 18 anos de idade, faz 31 anos. E não parei nunca, sempre gostei desse esporte, acredito na utilização de armamento para legítima defesa também, e pratico esse esporte e sigo instruindo porque eu acho que eu tenho vocação para isso. Eu sempre gostei e sempre farei algo relacionado a poder ensinar as pessoas. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de transmitir conhecimento, estudar para transmitir conhecimento. Professor, o senhor contou bastante história pra gente, pontos que de repente até emociona, né? Mas existe alguma situação, algum momento, não seja dentro do jiu-jitsu, na sua vida, que de repente foi mais marcante para você? Ô Atila, você vai me desculpar, meu irmão, mas eu não vou conseguir relatar uma história marcante. Eu tenho muitas histórias marcantes na minha vida, muitas mesmo. Mas eu vou relatar para você, enumerar para você as quatro das histórias mais marcantes da minha vida. Bom, virar faixa preta, me tornar um faixa preta de jiu-jitsu, foi uma delas. Um dos dias mais marcantes da minha vida, onde nosso grande irmão Carlos Alexandre, que é um exemplo, é o seu professor hoje em dia, o cara é um exemplo a ser seguido, me deu muito orgulho, estava presente. Esse foi um dia muito marcante. Segunda situação extremamente marcante, parece que a gente comentou agora há pouco, sobre o meu problema de saúde. Superar um problema de saúde naquela gravidade onde todos os médicos desacreditam, a família inteira, não é fácil. Eu imaginar que o cara falou, a gente vai fazer todo o possível para você ficar bem, antes de eu dormir, de eu apagar,
depois acordar com a minha esposa falando, você ficou, na época noiva, você ficou 10 dias em coma, e começar todo um processo que eu não conseguia nem levantar a mão para coçar meu nariz. Eu estava tão fraco, mas tão fraco. Eu nunca me senti naquela situação. Superar aquilo talvez tenha sido a situação mais marcante da minha vida. Mas eu não podia deixar de falar aqui para você que o meu casamento foi também uma das situações mais marcantes da minha vida. Vamos juntar 4 situações tão marcantes quanto, porque de fato eu tive a maior festa da minha vida casando com a pessoa mais especial que apareceu na minha vida. E por fim, mas não é a mais recente, o nascimento da minha filha. O nascimento da minha filha, gente, é emocionante. Você que tem um filho ou uma filha, é o que a gente vai deixar. Minha filha deixou uma mensagem pra mim nesse Dia dos Pais que eu nunca vou esquecer. Eu brigo pra caramba com a minha filha, cara. Eu sou foda, eu sou um pai bravo, tá? Minha filha fala umas coisas pesadas pra mim quando a gente briga. Mas no Dia dos Pais ela me deixou uma mensagem e ela disse que eu não vou estar aqui pra vê-la até o fim da vida dela. Desculpa, cara. Você também tem filhos. Vocês que também têm filhos sabem que esse amor é uma coisa inigualável, cara. É o que a gente deixa pro mundo. A gente não vai deixar nada, a gente não vai deixar dinheiro, a gente não vai deixar bens. Eu espero deixar algumas lições para as pessoas, mas com o tempo elas se esvaem. Elas se esvaem, né? As pessoas esquecem. Mas a minha linhagem, espero que não acabe. Tá bom, filha? Te amo. E essas foram as histórias mais marcantes da minha vida. E hoje, você consegue lembrar de alguém que de repente, assim, dentro ou fora do jiu-jitsu, isso não importa, mas alguém que o senhor admira hoje? Tem sim, cara. Eu vou dedicar essa homenagem a 3 pessoas, 2 dentro do esporte e uma na minha vida pessoal. Pessoas que eu admiro quanto ao trabalho. É essa a pergunta, né? Primeira pessoa, Coronel Vela, meu instrutor de armamento e tiro, meu padrinho no esporte, no meio, um cara fantástico, de reputação 100% ilibada, um exemplo a ser seguido. E eu gosto de seguir bons exemplos. Em segundo lugar, não pela ordem de importância, tá bom? Por favor, não é ordem de importância. Carlos Alexandre, porra, exemplo a ser seguido, meu aluno, meu eterno amigo, meu irmão, o meu maior feito no jiu-jitsu. Ele é o meu maior orgulho no jiu-jitsu. Graças a ele, eu não parei até hoje. E graças a ele, eu sinto que o meu papel de professor foi bem e profundamente concluído. E terceira pessoa, a minha esposa, pô. Minha esposa, cujo trabalho e cuja guerra contra o preconceito e o trabalho incansável levou ela no patamar que ela está hoje, reconhecida, e eu nunca vi uma pessoa trabalhar com tanto afinco quanto ela aonde ela quer chegar. Carlos Alexandre também, Coronel também, mas ela venceu umas barreiras que eu não vi pessoas vencendo e criou coisas que eu nunca vi na minha vida um trabalho igual ao dela. Nunca vi tamanha criatividade e tamanha luta. Valeu. Professor, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por ter aceitado o nosso convite para poder contar um pouquinho da sua história também, que pra mim, puta, foi sensacional poder saber um pouquinho mais da sua história. Eu já era fã, já era seu fã, né? E hoje sou mais ainda. Muito obrigado mesmo. E pra gente poder encerrar, se você quiser fazer algum agradecimento, mandar alguma mensagem pro pessoal também, cara, fica à vontade, tá? Então, meu primeiro agradecimento é pra você, Átila, que seguindo a trilha do nosso Carlos Alexandre, também é um exemplo a ser seguido, cara.
Você também é um cara guerreiro, de coração bom, de caráter ilibado, assim como o Carlinhos, né? Carlinhos mora no meu coração. Eu chamo ele assim, viu, gente? Pra quem não sabe. Pela oportunidade de estar aqui dando esse relato, cara, contar um pouquinho da minha vida. Eu acho que isso talvez se deva a uma admiração que você tem. E é tão raro hoje em dia as pessoas admirarem o próximo e mostrar isso, né? É fácil você ser o fodão, você ser o casca grossa, que não dá atenção pra ninguém. Agora você ser o cara sensível e mostrar os sentimentos e ser um cara de coração bom, meu irmão, é pra poucos, tá? Então, primeiramente, eu te agradeço. Agradeço, é claro, a minha família por estar aqui, né? Por ter vivido tudo isso, por ter passado essa vida com um bom aprendizado e por me deixarem uma linha de educação boa para que eu possa passar para as pessoas e principalmente para minha filha. Também te agradeço, filha. Vou ficar repetindo aqui, né? As pessoas. Agradeço a minha esposa por me aguentar. Vou repetir mais uma vez. Agradeço ao Coronel Vela. Agradeço ao Carlinhos. Agradeço a todos os meus amigos do tiro. E agradeço especialmente a todos os alunos que eu tive durante todos esses anos, seja no jiu-jitsu ou seja agora na instrução de tiro. Agora não, já tenho 15 anos quase. Porque o instrutor ou o professor sem aluno, ele não é ninguém. Não é, gente? A gente não dá aula para parede. A gente precisa de aluno, a gente precisa da confiança do aluno. Então esse é um agradecimento especial a todos os meus alunos que eu tive, que eu tenho e que eu ainda vou ter. Valeu? Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Obrigado, gente. Sou o Chico Campanello e encerro aqui dizendo para vocês que todos nós somos iguais. Todos nós somos caveira.